Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite. A paz do Senhor, pastor Fábio. Estamos chegando aqui para... Amém. Estamos chegando aqui para mais uma live, né? E... Maravilha. Terceira aula sobre o assunto que nós já estamos abordando aí há algumas semanas, textos bíblicos que te ensinaram errado. Então nós temos objetivo aqui de estar trazendo à luz, né, com propriedade, os textos bíblicos que, às vezes, até muitas pessoas, já há muitos anos, né, que interpretam ou aprendeu de uma maneira, mas que nós estamos pegando os textos e trazendo dentro daquele princípio que a própria Bíblia interpreta ela, né, que é o princípio correto. E dizer, né, que nosso objetivo é edificar. Essa semana tivemos várias polêmicas aí nas redes sociais, né, sobretudo pela a fala infeliz e herética de um líder aí, né, de uma grande comunidade em São Paulo, que trouxe uma palavra aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia ela não é suficiente, que nós não seguimos um livro, que nós seguimos Jesus, né? Ora, isso aí é no mínimo um contrassenso, porque nós seguimos Jesus porque quem revela Jesus para nós é a Bíblia. É um livro. Ele é o verbo encarnado, ele é a palavra revelada para nós, né? Então é a Bíblia que é o nosso norte, é o manual do ser humano. Então isso aí é uma grande incoerência, além do que uma grande heresia, né? Por isso houve grandes reações aí dos apologistas de vários lugares, muitos deles fazendo vídeo, inclusive eu fiz um vídeo também refutando isso daí, e nós queremos trazer a palavra de Deus como ela é, né, na sua interpretação simples, até porque, pastor Fábio, uma das coisas que as pessoas têm desprezado muito hoje, a teologia liberal, progressista, principalmente os progressistas, eles desprezam os princípios gramaticais históricos. Isso não pode ser feito, porque o que significa os princípios gramaticais históricos? Significa que a Bíblia deve ser interpretada do modo mais simples possível, respeitando os seus contextos e também os seus princípios culturais, histórico-culturais, né? E trazendo sempre a ideia que o autor quer passar. Suas primeiras considerações, meu amigo. Quero cumprimentar todo mundo aí com a paz do Senhor, um prazer, uma satisfação estar aqui. Corroboro com tudo aquilo que o senhor acabou de dizer, concordo em gênero, número e grau, né? E isso só ressalta a importância, né, que nós temos como pastores de ensinar a palavra do jeito que ela é, na essência, né? E transmitir à igreja, porque a igreja está sedenta em aprender a palavra de Deus. Eu disse para o senhor que nós estamos estendendo esse tema aqui da live para a igreja aqui em São Joaquim, e a recepção dos irmãos quanto à palavra tem sido especial. Isso só prova, né, a necessidade que a igreja tem de aprender cada vez mais a palavra, e tudo que nós ouvimos essa semana, infelizmente, é cumprimento da palavra de Deus, né? Eles estão aí falando que a Bíblia precisa ser atualizada, e esse livro, que eles estão dizendo que precisa ser atualizado, já se referiam a eles há quase 2000 anos atrás, né? Fazia referência acerca desses personagens, desses pastores que surgiriam nos últimos dias, trazendo todo tipo de ensino. E fica aqui o alerta, né? Principalmente para aqueles que seguem estas pessoas nas redes sociais. A gente sabe que nos dias de hoje tem um grande número de pessoas, né, até mesmo das nossas igrejas, que admiram, que gostam de ver, de acompanhar, de compartilhar o que eles falam. Então, tudo isso está servindo também como alerta, né, para os nossos membros tomarem cuidado para aquilo que estão vendo na internet, né? Então, é importante essa fala inicial, ressaltar isso, né? E vamos em frente aí, vamos para a aula, né, companheiro? Inclusive, só para terminar essa questão, né? Vários apologistas se posicionaram, inclusive o pastor Martinez, que é um apologista do presidente do CACP, ele deu um conselho até para as pessoas que congregam na igreja que esse cidadão é líder. Ele usou o texto de Apocalipse que diz: sai dela, povo meu, para não ser descúmplice dos seus pecados. Então eu ratifico. Se você congrega e segue um líder desse, quem segue uma doutrina errada, ela vai para um céu errado, né?
Então, sai dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados. Procura uma igreja não perto da sua casa, mas uma igreja perto da Bíblia, mais próximo da Bíblia. Glória a Deus. Ora aí, chefe, por gentileza, meu companheiro. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade, pela riquíssima oportunidade. Pedimos ao Senhor que venha iluminar a nossa mente, que o Senhor venha colocar as palavras corretas em nossa boca e que possamos, Senhor, tanto eu quanto o pastor Mauro, compartilhar com todos aqueles que estão aí nos assistindo a essência verdadeira da tua palavra, meu Pai, ensiná-la como ela é, respeitando, meu Pai, princípios hermenêuticos, exegéticos, Senhor, e procurando transmitir àqueles que têm desejo de aprender, exatamente aquilo que o escritor do livro, da carta, tentou transmitir para quem foi destinado elas. Senhor, nos dá essa capacidade e, através do teu Espírito Santo, faz com que as pessoas também assimilem, Senhor, esse conhecimento e coloquem em prática na sua vida. Agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Um abraço já aí o irmã Andréia, pastor João, Donizete, Danilo Lima, e de os irmãos que já comecem a compartilhar aí, a todos, minha esposa, irmã Roberta, para que nós possamos expandir essa live. Vou começar lendo aqui aquele texto que a gente sempre tem lido, pastor Fábio, como base, né? Isaías capítulo 28, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 28, versículos 8 e 9. Ora, a quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados e aos arrancados dos seios? Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Graças a Deus, então, tá aí. A Bíblia tem regras de interpretação, né, princípios que jamais podem ser desprezados. Eu quero trazer o primeiro assunto aqui, se você me permite, pastor Fábio. Eu acho que nós demos até uma pincelada nesse assunto quando nós estávamos fazendo as lives de escatologia, mas eu quero trazer aqui um texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler o versículo 29, que é um texto obscuro, considerado obscuro, e que muita gente interpreta, inclusive os mormons utilizam esse texto para praticar uma heresia, que é o batismo pelos mortos. Eles, por exemplo, o que os mormons fazem, vamos supor que eles têm alguém da família, alguma pessoa querida que morreu e não foi mormon. Aquela pessoa não se converteu ao mormonismo. O que eles fazem? Eles utilizam esse texto isolado, né, obscuro, e aí aquela pessoa da família se batiza pelo ente querido, dizendo, asseverando que a pessoa que morreu alcançará salvação através do batismo pelos mortos. Então diz o texto que eu quero ler junto com todos. Vocês que têm um exemplar da Bíblia, pode ler com a gente aí, ó. 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que então se batizam por eles? Observem que Paulo, ele não está trazendo um texto normativo aqui. Esse texto é narrativo, descritivo. Paulo está fazendo uma pergunta. Porque quando a gente vai olhar para todo o contexto de 1 Coríntios 15, pastor Fábio, Paulo está refutando aqui duas classes de pessoas. Ele está refutando os saduceus, que não criam em ressurreição, mas também os gnósticos. Eu não sei se você já parou para pensar, eu acredito que você deve ter conhecimento sobre o que eu vou falar aqui. Você sabe que os gnósticos, que são considerados hereges, né, desde o primeiro século, a partir do primeiro século acabou surgindo até alguns escritos, já os primeiros escritos gnósticos, e a carta aos Colossenses, João também, numa das suas cartas, na primeira carta, ele está combatendo os gnósticos, aqui nesse texto, porque os gnósticos eles tinham facilidade de trafegar, tanto no meio do judaísmo como do cristianismo. Muitos que eram dos saduceus e que faziam parte do sinédrio, também eram gnósticos, né? A palavra gnose do grego significa conhecimento. Então, como eles não criam em ressurreição, e eles diziam que a matéria era má, né?
e eles até não acreditavam na ideia de que Jesus poderia ser o Messias em carne. Por isso que o apóstolo João diz lá na primeira carta que se alguém não confessa que Jesus, que o Filho de Deus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Ele está se referindo aos gnósticos. Esse texto em particular, Paulo está combatendo os gnósticos e também os essênios que não acreditavam em ressurreição. Então ele está perguntando, dentro de um contexto geral aqui, se não há ressurreição, se não acreditam em ressurreição, o que fazem aqueles, então, que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que eles se batizam? Mas, na verdade, pastor Fábio, para entender esse texto, a gente precisa conhecer um pouco sobre o funeral judeu, que é muito diferente do funeral cristão. Nossa. O nosso funeral, como que funciona? Quando morre uma pessoa, gente, agora não por causa da pandemia, né? Não está nem tendo quase velório, mas, na verdade, o que acontece quando morre uma pessoa, costumeiramente a gente vai ao velório, se aproxima do caixão, as pessoas da família até beijam a pessoa que está morta, o corpo da pessoa que está inerte ali, né? E no funeral judeu não acontece nada disso. Jamais as pessoas vão se aproximar do corpo. Quando morre um judeu, ele já rapidamente alguém da família, um só da família, vai acompanhar ali todo o trâmite funerário, toda a preparação do corpo. Eles já têm uma equipe funerária preparada para trabalhar com isso. E a primeira coisa que eles fazem é mergulhar o corpo da pessoa que morreu, do judeu, na água. Lavar o corpo. Isso aqui na verdade o texto original diz o que fazem aqueles que batizam os mortos, né? Que é o processo da preparação do corpo. Primeira coisa, mergulhar, emergir o corpo na água. Depois eles vão envolver o corpo numa mortalha branca e vão colocar num caixão de pinho. Nada daqueles caixão de americano que tem travesseiro, madeira nobre, nada daquilo, porque é uma madeira muito simples, porque eles querem demonstrar também a simplicidade da morte e a transitoriedade e a pequenez humana. Então, o caixão fica sempre lacrado, nunca aberto, como no funeral cristão. E até o momento que sai o cortejo fúnebre. Então, a palavra aqui é de outra maneira que farão os que batizam os mortos. É o processo funerário. Ele não está falando. Se vocês não acreditam que há ressurreição, então por que fazer todo aquele trâmite, aquele processo de emergir o morto, lavar ele, todo o procedimento? Porque acredita-se que o corpo vai ressuscitar. Porque as únicas duas religiões que trazem esperança da ressurreição do corpo é o judaísmo e o cristianismo. Então aqui nada tem, em nenhum momento Paulo está mandando batizar-se pelos mortos. Então, quero que você já comente isso daí já. Não, eu achei perfeito, né, a explicação do senhor. Está bem claro aqui que não é nenhuma recomendação, nenhuma ordem, nenhum ensinamento, nenhum mandamento do apóstolo para ser feito. Na verdade, é o que o senhor disse, é um texto isolado, né? E os mormons estão praticando aqui, é o que nós chamamos de exegese, pegando aquele texto, né? Um texto isolado, completamente isolado, para fundamentar uma doutrina deles em cima do texto, para dar base naquilo que eles acreditam. Mas, né, quando a gente observa a explicação e tem o entendimento, né, do texto, a gente vê que não passa pela peneira, é reprovado o que eles pensam, e isso aqui não tem nada a ver com doutrina, nem um pouco, né? Outro sim, né? Até quero deixar um alerta agora que amanhã muitos cristãos nem lembram que amanhã é dia da Reforma Protestante, né? 503 anos da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero fixou lá as 95 teses no castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, e amanhã se comemora uma festa diabólica chamada Halloween, que é o dia das bruxas, dia dos mortos, que na verdade é uma religião isso daí. Isso daí não tem nada a ver com festa popular, folclórica, é uma religião. Então, se você é crente, você tem o seu filho, cuidado, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela condena a invocação, a necromancia, a invocação dos mortos. Quando uma criança chega na porta de uma casa e pede um doce, aquelas crianças fantasiadas de monstros, de demônios, de bruxas, eles representam os mortos. Então, muito cuidado, porque nós somos crentes e não participamos de festas pagãs. Pode trazer aí seu primeiro... Pode falar, pastor Fábio. Um importante alerta, né, pastor Mauro? Importante lembrança primeiro, porque a questão da reforma protestante, amanhã é aniversário dela, né?
Mas o que tá na boca do povo é o Halloween, né? E a gente avisa, alerta, né? Nós tá vivendo uma época complicada, né? É. Uma época que crentes participam de Halloween, de festa junina, e acho que não tem nada a ver, é tudo. Né? Agora nós vivemos a época do tem nada a ver. Né? Nós Não fala que nós precisa. vemos demônio em tudo, que nós somos É isso, extremistas. tudo. Ver coisa onde é demais, tá desse jeito ultimamente. Então aceita tudo, né? Então é importante ressaltar isso, né? Pastor Mauro, vamos lá para um texto aqui muito conhecido, né? Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 5, né? Eu vou pôr ele aqui no... Eu vou colocar aqui. Faz favor aí, vamos destacar a parte A do texto aqui. 17:5. 17:5. Um texto também que é muito mal interpretado, muito mal utilizado, né? Ele é muito utilizado baseado na interpretação popular que o povo tem dele. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Vamos lá, tá aí o texto, né? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Eu vou ler todo o texto aqui, tá? Que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Eu quero destacar aqui a parte A do texto, que diz, maldito o homem que confia no homem, né? Isso aí é bem mal interpretado mesmo. Não é mal interpretado. A interpretação popular desse texto é que nós não devemos confiar absolutamente em ninguém, né? Exatamente. Não devemos confiar nas pessoas, e normalmente esse texto é utilizado quando alguém decepciona um ao outro, alguém comete alguma coisa aí, eles aproveitam o texto e dizem, olha, estou te falando, ou falei, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Então essa é a interpretação popular desse texto. É importante nós ressaltarmos aqui de início que existem homens que são absolutamente confiáveis, sim, né? Podemos confiar, sim, né? Ontem eu estava aqui no culto, meu pai deve estar ouvindo aí, ainda eu disse para os irmãos, porque eu citei esse texto ontem, eu falei, tá aqui, meu irmão, meus irmãos, tá aqui meu pai, eu confio plenamente nele, absolutamente nele, até dei ele como exemplo, né? Então é possível, sim, confiar no homem, mas vamos entender o que o texto está dizendo aqui. Eu quero destacar aqui as duas palavras, né, que foram traduzidas na língua portuguesa por homem, tá? Maldito o homem, tá? Que confia no homem, tá? Então, na verdade, quem traduziu do hebraico para a língua portuguesa traduziu duas palavras diferentes no hebraico, mas utilizou duas palavras iguais na língua portuguesa. Então, quem olha aqui, às vezes tem dificuldade para interpretar. E quando a gente vai para os originais aqui, tudo se clareia, basicamente tudo é resolvido e tudo é compreendido. Apesar que nós estamos lendo aqui a Bíblia, normalmente a gente faz a leitura aqui na Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, e algumas outras versões da Bíblia mais atuais, como a Nova Versão Transformadora, né? A Nova Almeida Atualizada, se você pregar para ler, ela já esclarece, né? Porque já traz uma tradução um pouco mais clara e que corrobora com o texto. Então vamos lá, somente para os irmãos entenderem aqui, né? Quais são essas duas palavras no hebraico aí que foram traduzidas por João Ferreira de Almeida nessa versão, por homem e homem? A primeira palavra é Gever, né? Escreve Geber, mas é Gever, né? Gever significa guerreiro hábil, aquele que luta, aquele que batalha. Então está falando aqui de um hábil guerreiro, daquela pessoa que vai para o campo de batalha para lutar, que maneja a espada, o instrumento, né, de guerra. Então a primeira parte é Geber, tá bom? Então a tradução ficaria assim, maldito Geber, aí vamos continuar, que confia no Adam. Então é diferente. Geber, guerreiro. Adam está falando de humanidade, raça humana, natureza humana, força humana. Gênero. Então, isso, justamente. Então, o texto aqui, na verdade, está dizendo o seguinte, maldito Gever que confia no Adam. Quer dizer, maldito é o guerreiro, quer dizer, aquele que luta, aquele que manuseia a espada, que confia na sua própria capacidade, na sua própria força. Na força do seu braço. Na força do seu braço. Então, maldito o homem que confia nele mesmo. Né? Então, o texto aqui não está fazendo referência, né,
da confiança em outra pessoa, mas, na verdade, a confiança em si mesmo, confiar na sua força, na sua capacidade. E isso é comprovado no versículo 7. Quando a gente lê o versículo 7 aqui embaixo, no contexto imediato, o versículo 7 diz assim, agora Deus vai dizer, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E homem no original ali é Gever. Aí no versículo 7 está escrito, bendito Gever, quer dizer, bendito o guerreiro, que faz o quê? Que cuja esperança está no Senhor, que depende do Senhor e não confia na sua força, na sua capacidade, né? Na habilidade que ele tem para lutar, para guerrear. Então, essa confiança aqui que a Bíblia nos menciona, não é confiança em outra pessoa, né? Você não vai ser maldito por confiar em outra pessoa. Maldito aqui é aquele que confia em si mesmo, esquece o Senhor, deixa o Senhor de lado e vai confiar na sua própria capacidade. Esse é o primeiro texto. Maravilha. Isso aí é um texto que é muito utilizado, já vi tanta gente falando. Inclusive, só para corroborar com o que você acabou de colocar, pastor Fábio, a palavra Adão, ela serve tanto para denominar nome, Adão, como para denominar gênero. Justamente, isso. E essa palavra que tem o som Geber, ou Geber, é porque é a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto, e ela pode ter som de V e pode ser som de B. Aí, entendi. Quando veio os maçoretas, eles colocaram as vogais, que são pontos maçoréticos, aí quando tem um pontinho da gueixe no meio, tem som de V. Quando não tem o da gueixe, tem som de B. Maravilha, maravilha. Muito bom. Bom, eu vou colocar um outro texto aqui agora, que isso daqui o que eu já ouvi, pessoas pregando errado, ensinando errado. Eu quero ler um texto bem conhecido, que é Gênesis 12, 16, que é a chamada de Abraão, né? Vamos lá. Vou abrir aqui. Gênesis capítulo 12, olha o versículo 16. Eu vou ler a partir do... Deixa eu ver aqui. Eu vou ler a partir do versículo 1 para a gente entender melhor. Gênesis 12, versículo 1, diz assim, ó. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então observe, o versículo 4 diz assim, ó. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor ordenara a Ló, foi com ele, e tinha 75 anos quando saiu de Harã. Isso daqui, pastor Fábio, é o que eu já ouvi pessoas ensinando, que quando Abrão saiu, ele saiu da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus. Só que, na verdade, quando a gente vai estudar a Bíblia, e eu vou ler mais 2 textos, a gente percebe que quando Abrão foi chamado, ele não estava em Harã. Ok? Ele foi chamado antes, porque quando a gente estuda o capítulo 10 do Gênesis, acontece aquele evento clássico da Torre de Babel, que Deus mandou que eles se espalhassem pela terra, mas eles não quiseram se espalhar pela terra, porque o plano original de Deus era o sacerdócio universal, para que se formassem as nações, para que Israel depois fosse o sacerdócio universal sobre as nações. Eles não quiseram e começaram a construir a torre. Precisou de Deus, então, confundir a língua deles para que eles se espalhassem pela terra. Agora, o que aconteceu que no capítulo 11 é que Deus chama Abrão. Chama ele para quê? Para corrigir o evento de Babel. Abraão é a vacina do evento de Babel. Por isso que ele mandou ele sair da parentela e ir para uma terra que ele mostraria, para espalhar as nações. O que eles não fizeram em Babel. Ok? Ok.
quando a gente lê o capítulo 12, as pessoas dizem, olha, Abraão foi chamado no capítulo 12, Abraão estava ali, mas só que a Bíblia mostra no capítulo 11, e eu quero ler aqui agora, e depois vou ler um texto no Novo Testamento, que mostra o seguinte, quando ele saiu, ele levou o seu pai, ele não se apartou, e precisou que Deus matasse o pai dele para ele poder entender. Justamente. O que acontece é o seguinte, é que ele parou em Harã. Harã era um lugar de comércio pujante. Ali o pai de Abrão começou a fazer nichos. Nichos são imagens de deuses para poder vender, para poder sobreviver ali. E Deus não se agradou com isso. Então precisou, enquanto Tera não morreu, Abrão não entendeu. No capítulo 11 do Gênesis, e o versículo 26, capítulo 11, versículo 26, ó. Vamos ler aqui. Compartilhar aqui. Diz assim, ó. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. Harã, eles davam o nome para a terra justamente da pessoa, né? Então observe aqui, ó. 31. Tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho, e Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, aqui é o capítulo 11, ó. Perfeito. A fim de ir para a terra de Canaã, que é justamente onde Deus havia mandado. E vieram até Harã, e ali habitaram. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Terá em Harã. Então preste atenção, que eles ficaram ali aproximadamente uns 2 anos ainda, e ele fabricando nichos, né? Que são medalhas, imagens de deuses pagãos, porque Abraão, eles eram caldeus, e eles serviam a Marduk, o deus Sol, na Mesopotâmia. Então ele não foi chamado no capítulo 12, ele foi chamado no capítulo 11. E eles pararam em Harã sem a ordem de Deus. Como que eu sei disso? A Bíblia interpretando ela própria agora. Agora eu vou jogar a pá de cal. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 1 ao 4. Vamos ler. E aqui é o discurso de Estevão antes dele ser apedrejado, né? Estevão vai dar um estudo bíblico para eles, na verdade, né? Diz assim, ó. Vou compartilhar aqui para a gente ler junto. Capítulo 7, do 1 ao 4. E disse o sumo sacerdote, porventura são assim estas coisas? Estevão respondeu, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Observe, antes. E disse, sai da tua terra. É porque o capítulo 12 está narrando o que aconteceu no capítulo 11. Então as pessoas pensam que ele está sendo chamado no 12. 3. Sai da tua terra e de dentro da tua parentela e dirige-te à terra que eu ia te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe a esta terra em que vós agora habitais. Então tá aí, pastor Fábio, o texto, a Bíblia interpretando ela própria, mostrando que ele foi chamado no capítulo 11, parou aproximadamente por 2 anos em Harã, quando Tera morreu, né, que Deus precisou tomar uma atitude, então agora ele segue o caminho para obedecer o chamado a priori que Deus havia feito para corrigir o evento de Babel. Ótimo, muito bom mesmo, né? E como a Bíblia é tremenda, né, pastor Mauro? Como cumpre Isaías 28:10, um pouco aqui, um pouco ali, né? Percebeu? E a gente chega ao entendimento, à compreensão, né? Muito bom. Pastor Fábio, antes de você colocar o próximo texto, mandar um abraço aí ao Danilo, né? Ana, Lúcia Prudêncio, Aline Moreira, todos os irmãos que estão aí compartilhando o vídeo, que estão assistindo, Deus abençoe e compartilhe cada vez mais, né? Se inscreva nos nossos canais no YouTube e que Deus abençoe a cada um. Pode continuar.
Amém. Deixa eu mandar um abraço aqui então, né, para Ana Lúcia, para a Aline, para o Elton, né, e para todos que estão aí conosco aí, né. Não esqueçam de mandar as perguntas e também participar. Vamos para um texto aqui também muito conhecido, né, e muitas das vezes mal interpretado. Lucas capítulo 18, versículo 14, a parte B. Lucas capítulo 18, versículo 14, né, a parte B do texto. Lucas 18, 14. Esse texto é inserido dentro da parábola do fariseu e do publicano. É um texto muito conhecido, né? Que eles estão ali orando, né? E existe uma diferença entre a oração do fariseu e a oração feita pelo publicano. E Jesus, quando narra a parábola, ele vai concluir a parábola, né? E ele vai fazer essa citação que eu vou ler aqui. Eu vou me ater aqui à parte B, que diz assim: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, né? Qual que é a interpretação popular desse texto aqui, né? Esse texto é muito usado, infelizmente, né? E ele é citado fora do contexto, principalmente pelos adeptos aí da teologia triunfalista, né? Eles gostam, amam esse texto aqui. Inclusive, existem muitos louvores também, né? Que gostam de cantar sobre esse tema aqui. E a interpretação nada mais é do que dizerem que todos aqueles que são humilhados por alguém vai ser exaltado. Então, eles arrumam uma confusão aqui. Né? Teologia da vingança. Teologia da vingança. Aquela teologia assim, você vai sair da arquibancada em breve, tá? E você vai para o palco, né? Espera que a sua hora vai chegar, né? A pessoa vai passar perto de você, vai bater continência para você, aquelas coisas que a gente está acostumado. Sabor de mel. Bom exemplo aí. Um bom exemplo, né? Vai sair do palco, da arquibancada para o palco, né? Sim. Então, muita gente interpreta dessa maneira, né? Você foi humilhado? Espera, né? Na verdade, eles acabam propagando, né? É como se Deus estivesse tentando equilibrar o fluxo do universo e agindo através da compensação. Da compensação. Fez aquilo com você, se prepara. Deus vai agir, vai te exaltar e vai humilhar e vai mudar tudo, né? E quando a gente olha para o texto aqui, nós primeiro precisamos analisar o contexto. Está falando da parábola do fariseu, né? E do publicano. E basta nós olharmos aqui para o jeito que o fariseu orava e depois analisarmos o jeito que o publicano orava, né? E é importante nós destacarmos nesse texto aqui duas palavrinhas aqui. A palavrinha se, né? Antes de exaltar, e a palavrinha se antes de humilhar. Porque eu não sei a pronúncia correta aqui no grego, né? Rialtou, no grego, significa a si mesmo, a si próprio, né? A ele mesmo. O que o texto está dizendo aqui? Que aquela pessoa que se exalta a si mesmo, era a oração aqui do fariseu. Ele estava se exaltando a ele mesmo, ele estava dizendo, eu não sou como este, né? Pecador, eu oro, eu dou dízimo, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, quer dizer, ele orava ali para ele mesmo, né? Glorificando a ele mesmo, as qualidades dele mesmo. Né? E depois, lá do outro lado, está lá o publicano se humilhando, batendo no peito, né? E clamando por misericórdia. Aí Jesus vai concluir dizendo que aquele que se exalta, né, será humilhado, mas aquele que se humilha, isto é, aquele que entra na presença de Deus, reconhecendo quem ele é, né? Então ele se humilha a si mesmo, a si próprio, né? Diante do Senhor, reconhecendo a grandeza e o poder do nosso Deus. Então o Senhor está falando aqui que nós devemos nos humilhar, nós se auto-humilhar na presença daquele que é Deus, daquele que é Senhor, daquele que é eterno, daquele que é o Todo-Poderoso. E não está falando em nada aqui de triunfalismo, né? De que se alguém pisou em você, você vai pisar nele, como o senhor disse, né? A teologia da vingança, né? Então é mais um texto simples, né? Mas que muitas vezes é mal interpretado, mal usado, né? Mal cantado por muitos nos dias de hoje, né? Então esse texto aqui não tem nada a ver, né? Com essa
com você ser humilhado por alguém, e Deus vai compensar isso aí, vai agir, vai te exaltar, vai pôr você no palco lá, e você vai cantar o hino da Damares e ponto final. Isso aí virou uma febre, né? Também Virou? O Sabor de Mel, a gente vê que virou uma febre, né? E muita gente cantou isso daí com essa conotação triunfalista. De que Deus abateria o seu inimigo, aí colocava o Salmo 23 no meio, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e assim por diante, né? Como se Deus ele fosse massagear ego de ser humano. Deus jamais faz isso, né? Verdade. Bom, vamos lá. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, pastor Fábio, bem simples também, né? É sobre a questão de Moisés. Muitos pregadores, eu já ouvi pregações bem inflamadas, com muita intrepidez, né? No calor da pregação. Teve um pregador, que é até um pregador de renome, que eu conheço, né? Muito bom, um pregador muito bom, que ele estava pregando, e ele falando que lá no Nilo habitava o Leviatã. Isso é verdade, o Leviatã, aquele crocodilo pré-histórico, né? E que ele disse que a Miriam pegou o cestinho com betumô que a mãe fez e colocou lá no Nilo, e que esse cestinho veio descendo, né, e na correnteza até chegar onde estava a filha de Faraó, e que, olha o perigo que esse menino correu. Eu cheguei a ficar apavorado quando eu li o texto. Ele não leu o texto, né? Porque eu fiquei pensando se o Leviatã pega esse menino, mas na verdade eles não percebem que o menino não foi colocado no Nilo para descer na correnteza. Isso daí é uma fantasia da cabeça dos pregadores. Vamos ler o texto. Vamos lá. Êxodo capítulo 2. Ela colocou, detalhes, né? Detalhes. Exatamente. Ela colocou num local bem próximo, onde ela sabia que a filha de Faraó ia. Porque eu não sei se você tem conhecimento, pastor Fábio, o que aquela mulher estava fazendo ali, a filha de Faraó, ela estava fazendo uma lavagem de purificação, que ela aprendeu com as mulheres hebreias. Porque aquela mulher, ela era temente a Deus. Muito pouca gente sabe disso, mas ela era temente a Deus. E essa mulher, ela aprendeu a lavagem de purificação, porque ela tinha piscinas dentro lá do seu palácio, que ela não precisava ir lá no Nilo. Ela estava fazendo aquilo ali porque era lavagem de purificação, que ela aprendeu com as mulheres hebreias. E justamente Miriam sabia disso, e ela não colocou no Nilo propriamente para ficar descendo na correnteza. Observe o capítulo 2, vamos ler. Não foi colocado na sorte, né? Põe ele aí. Não, nem na água direito foi colocada essa criança. Olha aí, ó. Capítulo 2. Versículo 2. A mulher concedeu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos, revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos, à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passearam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, não estava andando, a arca não estava correndo, sendo levada pela correnteza, nada. Mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Perfeito. Percebeu aí? Percebi, bem claro, né? Como que os pregadores, eles no afã de florear suas mensagens, quando eu li, eu fiquei apavorado. Leu nada. Se ele tivesse lido o texto, ele não estava falando isso daí. Não estava falando aquilo, né? Fazendo toda essa encenação hollywoodiana, né? Vamos assim dizer, né, professor Mauro? Ela colocou a arca na beira. Estrategicamente, num determinado lugar ali. À margem do rio. Quer dizer, na beiradinha, perto dos juncos, aonde a filha de Faraó vinha banhar-se, que ela estava fazendo ali um procedimento de purificação, um ritual de purificação, e justamente naquele dia ela sabia que ela aprendeu, ela tinha contato com as mulheres hebreias, as parteiras hebreias, segundo a história, no judaísmo, haviam evangelizado essa mulher, e essa mulher, pastor Fábio, é tão interessante que no Êxodo,
ela acaba saindo com as pessoas, com o povo do Êxodo. Está na Bíblia isso daí. É interessante, hein, pastor Mauro? Muito interessante. Muito bom. Pode continuar aí. Então vamos para a próxima lá, vamos ganhando tempo aí, né? Ó, esse aqui também é um clássico. Vamos lá. Marcos 10 e 25. Marcos 10, 25. Vamos lá. Vamos abrir aqui. O camelo que passa no fundo da agulha, né, pastor Mauro? Essa é bem... É 10, 25, né? 10 e 25. Vamos lá. Então vamos lá. Ó, Marcos 10 e 25 diz assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Ou passagem conhecida, muitos conhecem, né? E a interpretação que nós temos ouvido por aí, né? É uma interpretação para tentar suavizar a declaração que Jesus fez, né? Então eles tentam suavizar, porque imagine, né? Um camelo passando pelo fundo de uma agulha, né? Então quer dizer que rico nenhum vai entrar no reino dos céus. Então, para suavizar essa declaração de Jesus, eles criaram, eu vou dizer assim, criaram, por que criaram? Porque a gente não encontra nem nas páginas sagradas da Bíblia, nem na tradição, nem na arqueologia bíblica, nenhum relato de que havia uma porta pequena, uma fenda no canto das muralhas, dos muros de Jericó, que o camelo passava todo agatinhando lá, raspando, e com muita dificuldade ele entrava, né? É até uma coisa meio ilógica e irracional, porque se tem uma porta grande para passar, por que vai passar numa porta onde o camelo tem que agachar para entrar, né? Então é uma coisa que não tem muita lógica, mas muita gente ensina isso, né, que tinha lá uma fresta, um muro, ou uma porta pequena que o camelo tinha dificuldade para atravessar. Na verdade, né, Jesus está se utilizando aqui de uma, nós chamamos na língua portuguesa, de uma linguagem figurada. Ele está se utilizando de uma hipérbole, né? E a hipérbole nada mais é do que o emprego do exagero, né? Na hipérbole, nós empregamos o exagero com o objetivo de dar destaque, enfatizar uma verdade, né? Então, o que Jesus está usando aqui é uma linguagem figurada, né? É uma hipérbole, onde ele está dizendo realmente sobre um camelo, né? E o furo, né, de uma agulha, literalmente. O que Jesus está ressaltando aqui é que realmente é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque normalmente, desculpa, o coração dele é um coração avarento, né? Ele tem amor ao dinheiro, às coisas dessa vida aqui, e ele está muito preocupado, né, com as coisas aqui da terra e tem deixado as coisas espirituais para lá, né? Então Jesus ele está realmente afirmando aqui da dificuldade. Não que seja impossível um rico entrar no céu, né? Lógico que existem pessoas ricas aí que vão ser salvas, inclusive que Deus usa essas pessoas para benefício do reino dele, mas vamos ser sinceros, em sua grande maioria, em sua grande parte, né, essas pessoas, infelizmente, colocam o coração na riqueza, colocam o coração no dinheiro, né, e não utilizam o dinheiro como escravo e servo dele, mas passam a servir o dinheiro, colocam amor naquilo. Infelizmente, é mamon que Jesus fala, né? Tem que escolher, é Jesus ou é mamon, não dá para servir os dois, né, pastor Mauro? Maravilha. Eu tive um probleminha aqui, caiu um pouquinho, mas já voltou. Mas foi muito bem explicado, né? É isso aí mesmo. E alguns até falam que era aquela corda que passava no fundo da âncora para poder fixar o navio, ancorar o navio, o tal do camelo, né? Mas são muitas conjecturas. Essa explicação ela é mais coerente mesmo, né? O que você fez na explicação foi exatamente respeitar os princípios gramaticais, históricos. Perfeito. Explicar do modo mais simples possível. Justamente. Pois bem, bom, eu quero trazer um assunto aqui agora, que também é outra coisa muito mal interpretada e muito mal explicada. Vou ler um texto aqui em João 3, 22, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 22, né? Vamos lá. João, capítulo 3. Vamos compartilhar ela aqui.
Diz assim, ó. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e batizava. Como que está na sua tradução aí, pastor Fábio? Ora, João também estava batizando em Enom, é esse? 3:23? 3:22. 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Eu acho que eu estou com a mesma tradução hoje que o senhor. Isso daqui, ó, muita gente lê isso daqui, o que eu já ouvi pessoas dizer que Jesus batizava. Você sabia, pastor Fábio, que isso daqui é uma mentira? Ó. Isso aqui é uma mentira plantada pelos fariseus, porque eles queriam criar um atrito entre Jesus e João. E quando Jesus ficou sabendo, lá em Mateus 4, que João havia sido preso, então a Bíblia diz que ele saiu da Galileia, da Judéia, e voltou para a Galileia. Porque Jesus ele precisou se retirar um tempo, né, para não entrar em choque com João, porque os fariseus estavam criando um atrito entre eles. Porque João era o precursor de Jesus. Logo, quando Jesus surgiu e ele percebeu que Jesus era o Cordeiro de Deus, que ele mesmo que falou isso, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha que ter saído de cena. O problema é que ele não saiu, ele continuou batizando. Entendeu? E nesse texto aqui eu vou ler de novo, ó, versículo 22. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e batizava. A Bíblia está dizendo que batizava. Sim ou não? Sim. Mas só que isso é mentira. Isso aqui é uma notícia plantada pelos fariseus. Como que eu sei disso? Vamos ler um outro texto que tá, é só... Por isso que eu falo, às vezes o que falta nas pessoas é ler os contextos e observar a perícope, né? Porque geralmente um capítulo é continuação do outro, porque a Bíblia ela só passou a ter capítulo a partir ser dividida em capítulo a partir do século XIV e em versículos a partir do século XVI. Né? A Bíblia ela é corrida. Então, no capítulo 4, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha como diz, vou compartilhar aqui para a gente ver. João capítulo 4. Olha como diz aí, ó, que interessante. Versículos 1 e 2. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Perfeito. Percebeu? Percebi. Quem plantou a notícia que Jesus estava batizando eram os fariseus para tentar criar um conflito entre João e Jesus. E isso deu um certo resultado, porque teve um momento, desculpa, que João mandou perguntar, mandou um discípulo perguntar se Jesus era o Messias mesmo ou se ele teria que esperar um outro. Ora, não foi ele mesmo que disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O problema é que João teve um momento que ele deveria ter parado. Né? Como um presidente, quando ele sai de cena, passa a faixa para o outro, ele é o precursor do outro. João não fez isso, continuou batizando. Entendi. Então, Jesus batizava. Sim. Ele tinha que ter saído de cena. João Batista tinha que ter saído de cena. Acabou o ministério dele. O propósito dele foi cumprido. Exatamente. Se você voltar um pouquinho no capítulo 3, você vai perceber o versículo, nós lemos o 22, né? Você vai perceber, você vai ver o 23, ó, diz assim, ó. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo ia e se batizava. Percebeu? Ele ainda estava batizando, também estava batizando. Então, isso daqui é um equívoco que João teve, né? Embora Jesus depois vai falar muito bem de João, vai dizer que ele não era um caniço agitado pelo vento, não era vulnerável, uma vara de pesca, mas aconteceu esse problema aqui sim. Interessante, né? Muito bom. E tem um detalhe, pastor Fábio. No meio assembleiano, há uma dificuldade muito grande de reconhecer isso daqui, que João teve esse problema e esse atrito
com Jesus criado pelos fariseus. Ah, tem isso também, eu não sabia. Eles não querem, no meio assembleiano, né, se você conversar com o pastor Ciro Sanches, até o pastor Antônio Gilberto tinha um pouco de dificuldade de reconhecer isso daqui. Meu pastor, muito bom, muito bom. Mais uma, pastor Fábio, vamos lá. Vamos lá então, que nós já chegamos aí a 50 minutos de live. Tem uma pergunta aí, quer dar uma olhada? Pais abençoados, com os cultos voltando, poderia mudar o horário da live? Fui ao culto de ensino e perdi o começo. Uma sugestão para não perdermos um minuto. Tamanha riqueza de ensino. Poderia ser para as 21 horas, se não for muito tarde, né? A gente pode analisar, pensar, né? Verdade, verdade. É que normalmente na sexta-feira quase não tem trabalho, né, pastor Bob? Quase não tem culto também, né? Exatamente. O caso do companheiro aí é um daqueles casos onde sexta-feira tem culto. Normalmente os cultos são de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, e na sexta já é mais tranquilo, né? Vamos lá, vamos para mais um aqui. Tem mais pergunta aí? Não. O irmão Nilson, lá de Acri, né? Que é uma das igrejas que eu fui pastor, tá maravilha, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Nilson. Pode seguir. Um abraço para todos. Um abraço para todos aí. Pastor Mauro, eu estou com outros textos aqui. Eu queria citar um bem fácil também. Eu não lembro se eu citei ele ou se o senhor citou. Mateus 6:33. Citamos? Não lembro, não, rapaz. Deixa eu ver aqui. Mateus 6:33. O senhor anotou aí? Não, esse daqui não foi citado, não. Não, vou citar então. Ele é bem fácil também, mas arruma-se uma confusão aí com ele também, né? E os adeptos do triunfalismo gostam dele também demais, né? E o senhor conhece muito bem que texto é esse, né? Sim. Mateus, capítulo de número 6, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O senhor está abrindo aí? Já está na tela aí. Então vamos lá, 6:33, né? Texto muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra de Deus, então. Deixa eu ler aqui, os irmãos acompanhem na tela aí, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas, prestar atenção, né? E todas essas coisas, essa palavrinha aqui é muito importante, essas, tá? Por que é importante? Porque está ligado ao contexto, né? Onde o texto está inserido, para que não haja confusão e para que a gente possa entender o que é essas coisas que está sendo referido aqui no texto. Então, vamos lá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? O que acontece nesse texto aqui, na verdade, é duas coisas. Primeiro, eles mudam ele. E segundo, tem uma compreensão errada dele. Logo, tem uma compreensão errada. Porque eles citam esse texto dizendo: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas, absolutamente, todas as coisas vos serão acrescentadas. E muitas das vezes, né, como o senhor diz aí no calor da pregação, eles chegam a dizer: irmão, vai buscar o reino e a justiça. Até aí tá certo, ok? E todas as outras coisas, né, que estão ligadas ou relacionadas à sua vida, fica tranquilo que vai acontecer naturalmente, é garantido pela palavra de Deus, foi Jesus quem disse isso. Então se prepara, tem prosperidade chegando aí, tem bênção vindo aí, se prepara porque tudo vai mudar, né? E glória a Deus. Só que, na verdade, né, quando a gente analisa aqui o contexto, a partir do versículo de número 25, né, é muito claro isso, a gente começa a observar aqui a partir do versículo de número 25, nós vamos observar aqui que Jesus vai ressaltar três coisas, né? Ele vai falar sobre comida, ele vai falar sobre bebida e ele vai falar sobre vestimentas, né? A preocupação que o ser humano tem com o comer, com o beber e com o vestir. Solicitudes da vida. Justamente, né? Ele vai fazer referência aí às aves do céu, né? Vai fazer referência lá às plantas, que nem Salomão vestiu como elas, e por aí vai, né? E quando ele vai concluir esse raciocínio todo, né, ele vai citar esse texto e vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que essas coisas? Comida, bebida
investimento, que são as coisas, vamos dizer assim, mais básicas da nossa vida. Isso vai estar garantido, né, pastor Mauro? Então, Jesus está dizendo aqui, ó, que não vai faltar comida, não vai faltar bebida, tá bom? As vestes também, fica tranquilo, busque o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas, não está falando aqui de todas as outras coisas, prosperidade, conquista, carro, trabalho, dinheiro, conta em banco, o quê? Iate, pedras preciosas. Opa! Então, é um texto também muito clássico e muito mal interpretado, né? Muito mal interpretado. Exatamente. Hora ou outra a gente está sentado na igreja e a gente vê, né, as pessoas fazerem referência a ele. Eu estou falando isso daí porque um dia eu estava vendo um programa na televisão e o cidadão leu esse texto e no fundo ficava passando iate, pedras preciosas, né, mansões. E o texto não está falando das solicitudes da vida, que é o basilar na vida do ser humano, né? O basilar, justamente, as necessidades básicas, né? Justamente. Exatamente. Bom, vamos lá, 57 minutos quase, vamos lá. Maravilha, eu vou falar um último texto aqui, depois a gente passa para a parte de perguntas e comentários. Também é um texto muito conhecido, mas muito mal interpretado também, que está em Mateus também, no capítulo 24. Até nós falamos na escatologia, né? 24, 14. Versículo 14, que é muito conhecido e muito usado fora de contexto, fragmentado, né? Ah, tá bom. Então vamos lá. Diz assim, ó, 24, 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho, a todas as nações. Então virá o fim. Observem que Jesus está falando, e este evangelho do reino. Jesus não está falando do evangelho da salvação, porque o tema central da mensagem de Jesus, como eu já falei aqui, Danilo está falando aqui, o senhor já explicou esse texto, que é o texto que o pastor Fábio estava falando agora há pouco, né? Amém. O tema central da mensagem de Jesus não é a salvação, pastor Fábio. O tema central da mensagem de Jesus é o evangelho do reino. É o reino de Deus. Porque ele próprio é a salvação. Então, aquilo que eu falei, às vezes nós falamos muito de Jesus, mas não falamos as coisas que Jesus falava. Então, Jesus, como que ele fazia? Ele mandava os discípulos ir onde ele iria passar depois. Eles pregavam sobre a salvação, sobre ele. Depois ele vinha posteriormente falando do evangelho do reino. Perfeito. Né? Do reino de Deus. Agora, observem que este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro para testemunho. Não é para salvação, é para testemunho. A todas as nações. Então virá o fim. O fim que ele está falando é justamente o final do milênio, porque quem vai pregar este evangelho do reino, porque não é que existem dois evangelhos, o evangelho é um só. Paulo disse que se aparecer outro evangelho, em Gálatas 1, 8 e 9, seja anátema. O evangelho é único. Como não existe 4 evangelhos, existe 4 evangelistas. O evangelho é um só. Então observe que o que muda na pregação é a circunstância da pregação e também a nomenclatura. Por exemplo, durante a grande tribulação, quem vai pregar o evangelho são as 2 testemunhas. A Bíblia usa a nomenclatura ou a terminologia de evangelho eterno, que é o mesmo evangelho. Ok? O evangelho que nós pregamos hoje, a nomenclatura utilizada é o evangelho da graça, segundo Atos 20 e 24, que é para salvação. Porque esse princípio que as pessoas pregavam antigamente, e muitos ainda dizem que tem que ser pregado o evangelho do reino, esse conceito, tem que ser pregado o evangelho para todo mundo, senão Jesus não volta, significa que Jesus não vai voltar, porque todo dia morre gente sem ouvir o evangelho, e todos os dias está nascendo pessoas sem ouvir a pregação do evangelho. Perfeito, perfeito. E, pastor Fábio, não sei se você já atentou, mas você sabia que no mundo antigo o evangelho foi pregado para todo mundo? Eu imagino que sim, na época do apóstolo Paulo, né? Naquela época da igreja primitiva, né? Alcançou o mundo da época, né? Vamos ler o texto, então. E por que Jesus não voltou àquela época? É verdade, verdade. Então vamos ler um texto que está em Colossenses 1, 23, para a gente elucidar isso daqui, porque se essa ideia, esse conceito é real, Jesus tinha que ter voltado no mundo antigo, no primeiro século.
Porque no primeiro século já se alcançou o mundo da época com a pregação do evangelho. Está aqui, ó, 23. Colossenses 1, 23. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Nossa, bem claro, hein? Percebeu? Quer dizer, Justamente. se essa ideia fosse mesmo exato, Jesus teria voltado no primeiro século, porque Perfeito. lá já foi alcançado. É claro que a população de lá na época era muito menor do que a de hoje, mas lá foi alcançado toda criatura debaixo do céu. Alguns dizem assim, não, ele está falando de todo mundo utilizando uma hipérbole. Mas quando eu já dei uma olhada no texto original, e é exatamente toda criatura mesmo. Perfeito. Na verdade, né, pastor Mauro, se a gente olhar para Mateus 24, 14, né, o entendimento e a compreensão dele só vai fechar esse raciocínio no milênio, quando Jesus vai reinar, e obviamente que durante o milênio, né, todos os 4 cantos da terra, todas as pessoas serão alcançadas pelo conhecimento da verdade e do evangelho, não é verdade? Então, e depois do milênio é o fim mesmo, porque depois é o julgamento do trono branco, e depois é o fim, acabou, né? Aí que vem o fim. Justamente. Quando você vai argumentar sobre isso, alguns dizem, não é que ele está falando o fim mesmo, ele está falando que o fim é o fim de uma era, o fim de um tempo ali. Quer dizer, quer forçar o negócio desprezando, mais uma vez, os princípios gramaticais históricos. Perfeito, né? perfeito, E é interpretar ipsiliterim, do jeito que está dizendo a Bíblia ali. Verdade. O Danilo colocou aqui, desculpa, pastor, é o Salmo 37, 4. Já explicou interpretação errada. Se eu obedecer a Deus, ele vai fazer tudo o que eu quero. Deixa eu ver aqui, Salmo 37, verso 4, que eu não estou lembrado agora. Mas hoje nós não falamos sobre ele, falamos na última aula. Eu falei sobre ele, eu acho. Ah, verdade, o 37, 4? E 4. Acho que foi na última ou na primeira, né? Mas hoje não, hoje eu não falei o Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e ele realizará o desejo do teu coração, né? Sim, ele está falando que já foi explicado, entendi agora, já foi explicado. Aqui tem uma pergunta aqui do irmão Nilson. Aquele texto, pastor Mauro, que fala que Jesus morreu por muita gente. Então, isso aqui é uma pergunta interessante que o irmão Nilson está fazendo, porque a Bíblia diz que ele morreu por todos, né? Aliás, não, por muitos. Mas é porque muitos não vão querer, irmão Nilson. Não é que o evangelho não foi, Jesus não morreu por todos e o sangue de Jesus não é suficiente para salvar todos. Quando a Bíblia diz muitos, é porque vai alcançar só aqueles que quiserem, aqueles que se decidirem pelo evangelho, porque o evangelho, Deus leva em consideração o livre-arbítrio do ser humano. Agora, o que os calvinistas fazem é que quando a Bíblia fala todos, eles dizem que não é todos, né, mas só os eleitos. Mas a Bíblia, mais uma vez, está se desprezando o que eu estou chamando de princípios gramaticais históricos, que a Bíblia está dizendo é todos mesmo, né? Ponto final. Agora, quando a Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia ela está utilizando, nessa questão aí, todos pecaram, está falando de abrangência, que é justamente todo ser humano mesmo, né? Todos pecaram. É abrangência. Ok? Perfeito. Sentido de abrangência. Eu acredito que hoje foi muito bem explicado, né? Se tiver mais alguma pergunta, se não, pastor Fábio, pode fazer suas considerações finais aí. Maravilha, mais uma vez agradecer a Deus aí, né, pela oportunidade, pelo privilégio. E vamos continuar, vamos seguindo aí, né? Provavelmente semana que vem deve ter mais uma aula. Ou se não sei, depois a gente já vai ver outro tema aí. Vamos caminhando aí, tem coisa boa vindo por aí, né, pastor Mauro? Amém, com certeza. Eu acho que mais uma aula para fechar. Esse tema, né? Depois a gente vai para outra coisa. Depois a gente já vira a página. Verdade. Amém. Maravilha. Amém. Também quero só agradecer, Deus abençoe a todos, né? E que o Senhor continue nos sustentando as igrejas, a igreja de São Joaquim, a igreja aqui de Colina, nossas famílias, e todos os irmãos que têm participado aí. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, o teu amado Filho.
Te agradecemos por esta noite, por mais uma oportunidade de falar sobre a tua palavra, de poder ministrar aqui, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que possa edificar as vidas e que possa nos dar maturidade cada vez mais na tua presença, que nós possamos passar de anos, Senhor, e cada vez estarmos na tua presença com maior desejo de aprender de ti, para que o teu nome seja glorificado e o teu reino seja expandido. Dá-nos uma noite de paz, uma noite tranquila, final de semana abençoado, recebe os nossos cultos na igreja no final de semana, fica conosco, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, Dr. Fábio. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.